Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, no finalzinho da Bíblia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E vi o céu aberto. Meus irmãos, essa expressão, vi o céu aberto, no Novo Testamento, ela aparece exatamente 4 vezes. Interessante, né? Dentro da teologia existe um sistema chamado gematria ou teogonia, e é uma ciência que estuda os números da Bíblia e a soma dos seus resultados. Para a gematria ou teogonia, os números da Bíblia não têm um resultado matemático, mas um resultado pedagógico. Cada número tem um significado diferente, pedagogicamente falando. Veja, o número 4, por exemplo, né, é o número da matéria. São 4 elementos que compõem o universo, como sabemos: terra, fogo, água e ar. Também são 4 os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 mulheres profetizaram no Antigo Testamento: Miriam, Débora, Uda e Noadia. Apocalipse 6 fala sobre 4 cavaleiros diferentes, vê? Atos 27, versículo 29, diz que o navio que estava levando Paulo para Roma tinha 4 âncoras na popa, na parte de trás. E um dia a gente vai trazer um estudo, se der tempo, sobre essas 4 âncoras e os seus significados. E vai, né, além da Bíblia, vai por aí afora. Por exemplo, são 4 fases da Lua. Existe também 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Existe 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. O exército tem 4 divisões diferentes: artilharia, infantaria, cavalaria e engenharia. Então o 4 é um número muito forte, né? Muito completo. E quando nós estudamos a Bíblia com a ajuda eficaz do pastor Espírito Santo, com a lente da teologia, com o escopo da teologia, nós vamos encontrar no Novo Testamento o céu se abrindo por 4 vezes em 4 lugares diferentes. 4 vezes em que o céu se abre no Novo Testamento. A primeira vez está em Mateus capítulo 3, versículo 16. Diz que após Jesus ser batizado, quando ele sai das águas, Jesus vê o céu aberto e o Espírito Santo que desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Depois do batismo, Jesus vê o céu aberto. Isso nos ensina que depois que nos batizamos em águas, o céu se abre para que o nosso nome seja escrito no cartório celestial. Quando nascemos aqui na terra, através do parto natural da nossa mãe, então o nosso nome é escrito no cartório aqui da terra. E quando nos batizamos em águas, o céu se abre para que o nosso nome seja escrito no cartório celestial, no livro da vida. Um pouco mais para frente, Atos capítulo 7, versículo 56, fala que Estevão, diácono da igreja de Jerusalém, antes de ser apedrejado, depois de fazer um sermão no mínimo fantástico, homérico, vibrante, Estevão, antes de ser morto à lapidação, a pedradas, a Bíblia diz que Estevão vê o céu aberto e Jesus, o Filho do Homem, assentado à direita de Deus Pai. Então, antes de ser apedrejado, ele vê o céu aberto. Quando somos apedrejados, quando somos caluniados, quando somos desprezados, quando somos maltratados, o céu também se abre e Jesus se coloca em pé em nosso favor para nos receber, para nos defender, como fez com o grande mártir, né, da igreja primitiva, Estevão, o diácono. Um pouco mais para frente, em Atos capítulo 10, versículo 11, diz que Pedro estava em Jope, na casa de Simão, o curtidor, que trabalhava com pele de porco, por isso Simão era considerado imundo, e ele tinha uma fábrica, né, de fazer peles ali na beira da praia de Jope.
A cidade de Jope não existe mais, hoje é o Porto de Haifa, que é o maior centro comercial de Israel. Pedro estava em Jope, o mesmo Jope onde o Jonas fugiu, Pedro saiu para levar a palavra. Interessante, né? Do lugar onde Jonas fugiu para não pregar, Pedro saiu para anunciar a palavra. Outra hora a gente traz uma reflexão legal sobre isso, porque é uma pregação missionária fantástica. E Pedro está no terraço da casa de Simão, ali na beira da praia, orando. E a Bíblia diz que ele tem uma visão, e ele vê o céu aberto, e vê um vaso em forma de lençol descendo, cheio de coisas imundas, e Deus dizendo: mate e come. E com o céu aberto, Pedro tem essa visão 3 vezes. A terceira visão, a terceira vez que nós vemos o céu aberto no Novo Testamento, é quando Pedro está orando. Interessante que Deus está dando uma lição para Pedro. Pedro era judeu, considerava os gentios imundos, não eram qualificados para receber a mensagem, nem Jesus, na mentalidade judaica de Pedro. E Deus está dando uma visão. Que vês, Pedro, quando o céu se abre? Na hora da oração: Senhor, eu vejo um lençol. O lençol tem 4 pontas, fala dos 4 cantos da terra, e está cheio de animais imundos, que Levítico 11 dizia: não pode comer porco, cegonha, rato, morcego, águia. Não, mata e come. Senhor, eu nunca comi coisa impura. Mas como tu pode dizer que é impuro aquilo que Deus tornou puro? Deus deu aquela visão para ele 3 vezes, e logo em seguida chega 3 homens, um oficial de Cornélio e 2 empregados, gentios, considerados impuros, dizendo para Pedro que Cornélio, lá na Cesareia, teve uma visão e que Pedro deveria pregar aos gentios. E Pedro relaciona as 3 visões, as 3 vezes que ele vê as coisas imundas, que para ele era imunda, com aqueles 3 gentios. Deus estava dizendo: a partir de agora o evangelho vai ser anunciado aos gentios também. Interessante aquela visão. Mas Pedro, ele teve uma visão, né, enquanto estava orando. O céu se abriu enquanto ele estava orando. Enquanto oramos também, o céu se abre. O céu se abre para que Deus nos dê visões, revelações, o norte, a bússola, a direção do seu Santo Espírito. Primeira vez que o céu se abre no Novo Testamento, Mateus 3,16, enquanto Jesus é batizado. Segunda vez que o céu se abre no Novo Testamento, Atos 7,56, enquanto Estevão é apedrejado. Terceira vez que o céu se abre no Novo Testamento, Atos 10, versículo 11, enquanto Pedro está orando. E quarta e última vez em que o céu se abre no Novo Testamento, Apocalipse 19, 11. Depois que Jesus arrebata a igreja, 7 anos de tribulação na terra, 7 anos de festa no céu. O povo judeu vai reconhecer que foi enganado pelo anticristo, achando que era o Messias, e os poucos dos judeus que vão sobrar, porque será um massacre sobre os judeus, porque a grande tribulação é para os judeus, não é para a igreja. Saiba disso, a igreja não estará aqui. Quem espera Jesus Cristo não verá o anticristo, mas os judeus, como estão esperando o Messias, o anticristo vem, engana eles por 7 anos, massacra eles. Será grande tribulação como nunca houve e nunca haverá. Tá? Lá em Deuteronômio 28 diz que o anticristo levará os judeus do mundo inteiro de navios para os desertos do Egito e soltará eles para morrerem lá. Não vai ser como Hitler fez em câmaras de gás. A estratégia do anticristo vai ser outra, e já foi revelada por Deus através de Moisés há 3.500 anos atrás. Depois de 7 anos, os judeus que sobrarem vão clamar, e Jesus virá depois de 7 anos com a igreja glorificada para socorrer Israel. Zacarias 14, versículo 4, diz que Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai ter um terremoto, vai se rachar, os judeus que estiverem vivos passarão por debaixo das pernas de Jesus, e Jesus sozinho vai comprar briga. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2,8, que Jesus, com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua glória, disparará o anticristo, as bestas, lançando-as no lago de fogo, e todo o exército do inimigo entrará em Jerusalém pela porta oriental e se assentará no trono do templo e reinará com a igreja, né? E com os judeus que o aceitarem, e com o resto das nações que sobrarem, reinará por 1000 anos sobre a terra. Então, a quarta vez em que o céu se abre, fala sobre a vinda de Jesus, não a parousia, o arrebatamento como ladrão, mas sobre o apariso, depois de 7 anos, Jesus como relâmpago, todo olho verá. Fala de Jesus vindo para salvar Israel com a igreja glorificada. Legal? 4 vezes que o céu se abre no Novo Testamento, em cada uma nós tiramos uma lição surpreendente. Fique aí com essa palavra de Deus. Passei para deixar essa palavra para nós,
nesse dia. Deus abençoe a sua vida, você que ama a palavra de Deus e o Deus da palavra. Eu sou o pastor Fabiano Lima, sou conferencista, missionário, professor em teologia, atualmente aqui no estado do Rio de Janeiro, fazendo a obra de Deus. Deus abençoe a todos, bom estudo, leia a Bíblia sem moderação.